Hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na segunda-feira da segunda semana do tempo comum. A nova mentalidade inaugurada por Jesus exigia do discípulo enraizar a sua existência totalmente em Deus e deixá-lo ser o seu Senhor. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação nesta segunda-feira é de São Marcos, no capítulo 2, versículos 18 a 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A religião judaica, os adversários de Jesus, davam um valor elevado às tradições e até colocavam as tradições acima dos mandamentos, a ponto de faltar com a caridade com quem não seguisse aquelas tradições. Vão até Jesus questionando, questionam os discípulos, e Jesus então responde, questionando sobre o jejum que eles não praticavam. Na verdade, a lei dizia que o jejum deveria ser feito uma vez ao ano. Os fariseus ensinavam a importância de fazer um jejum voluntário 2 vezes na semana. Mas eles queriam colocar isso como uma lei, como uma prática que era para ser seguida por todos. Jesus dá uma resposta que leva a refletir sobre o tempo certo das coisas. Há um tempo para cada coisa. Há um momento certo de fazer isso e de fazer aquilo. E não era aquele momento oportuno para jejuar. Por quê? Porque eles estavam vivendo o tempo das núpcias do esposo. O Messias, o Verbo de Deus,
estava no meio deles, mas eles não percebiam. Então, iriam jejuar sim, depois, na hora certa e do jeito certo. Algumas lições que este texto nos apresenta. A primeira delas é que nós podemos e devemos tomar cuidado, pois a religião pode se transformar num fardo pesado, em vez de ser instrumento libertador. Tem pessoas que vão usar a religião, as normas, as orientações e transformar isso num fardo pesado. E olha só, transforma isso num fardo pesado em coisas que não tem nem sentido, né? Vamos pegar, por exemplo, a vivência da Santa Missa, que deve nos ajudar a rezar, a celebrar o mistério da paixão, morte do Senhor, o sacrifício redentor, a louvar e adorar o Senhor, escutar a sua palavra. Quantas pessoas, às vezes envolvidas na liturgia, sobretudo, ficam tão presas que nem cumprem as regras, não deixam os outros cumprirem e ainda pecam observando, criticando ou fazendo deboche. Isso é apenas um exemplo para a gente perceber como que, se a gente não tomar cuidado, a religião pode transformar-se num fardo pesado, ao invés de ser um instrumento libertador. É claro que precisam ter os mandamentos e precisam haver as regras, mas tudo tem que ser para nos ajudar na vida e na libertação. Outra lição deste texto: a vida que Jesus oferece, ela é festa, é alegria. Jesus não veio trazer fardo pesado, Jesus não veio trazer tristeza. Em Jesus nós encontramos um novo sentido para existir. A vida cristã também não é um remendo, não é uma reforma, mas é algo totalmente novo. Quando Jesus falava dos mandamentos, ele inclusive dizia: vocês ouviram, eu, porém, vos digo. Jesus mostrava o significado novo das coisas. A vida cristã, ela não pode ser acondicionada em estruturas velhas. O próprio exercício do jejum e da penitência, nós vamos encontrar Jesus ensinando seus discípulos a fazer corretamente. Quando jejuares, não façais como tais, façam assim. Quando deres esmola, não façais assim, faça assim. Então os cristãos vivem hoje um jeito novo, o jeito de Jesus. E o jejum não foi abolido, é uma prática legítima. Jesus ensinou o modo correto de viver e de tirar os seus frutos. E hoje nós devemos viver na certeza da presença de Jesus conosco, mas ao mesmo tempo na esperança da sua volta. E agora é, sim, o tempo oportuno do jejum. Mas o jejum e a penitência que nós vivemos agora, na expectativa da volta do Senhor, deve ter um novo sentido, conforme Jesus orientou. Esse jejum é testemunha da vivência na expectativa do retorno do Senhor e, ao mesmo tempo, nos estimula a aprender a ter autodomínio e, privando-se de alguma coisa, podemos socorrer os irmãos mais pobres. A ideia do que nós fazemos aqui com a Palavra de Deus, academia espiritual, vem justamente disso. Os exercícios de penitência, o jejum e outras práticas não devem ser abolidas. Como a Palavra de Deus não pode ser lida superficialmente ou ao pé da letra, mas elas têm que nos ajudar. A Palavra de Deus, as práticas de penitência, nos ajudar a fortalecer a musculatura da nossa alma, para que de fato nós possamos nos alegrar um dia na presença eterna
de Jesus. Rezemos. Senhor Jesus, ensina-nos a viver a liberdade do Reino, a alegria de sermos participantes da vossa vida. Prepara, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, também através da penitência e do jejum corretos, para que vençamos o pecado, o orgulho, a soberba e tantos males, e possamos viver contigo para sempre. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar o seu like, curtir aí o nosso vídeo no YouTube para que apareça para mais pessoas. Deus abençoe você.